Bom dia a todos, ou boa tarde, depende da localização de cada um. Eu sou Armando Zavala, sou investigador no Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação em Moçambique. Fiz este trabalho com a professora Margarete, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Brasil. O tema do nosso artigo é a estética da cidade através de um jogo digital educativo. Como notas iniciais, nós vamos fazer aqui uma rápida explicação do que é a estética, do que é a ética. A ética, segundo o Bakhtin, não se coloca como normas morais válidas por si mesmas. O que existe é um sujeito ético com uma determinada consciência, o qual é atravessado pelo contexto em que se encontra imerso e em processo. E o ético, ao mesmo tempo, é estético. Então, o ético e o estético são dois sentidos de um mesmo movimento, duas facetas de uma mesma interface relacional de um com o outro, sejam eles um professor de uma escola, mediante a reflexão da sua prática docente, um pesquisador, mediante o seu relatório, ou mesmo um aluno, mediante as suas vivências. No nosso caso, a estética da cidade trata-se do acabamento dado pelos alunos à cidade real, mediante as suas vivências enquanto moradores da mesma, provocado pelo jogo digital de construção de cidades, o CITAL. Assim, utilizamos este jogo numa turma da 8ª classe em Moçambique, na qual provocamos discussões sobre os problemas da cidade e suas respectivas propostas de soluções. Estas soluções, em nosso caso, são a ponta visível da estética da cidade. A partir deste contexto, pensamos no seguinte questionamento: quais são os efeitos práticos que um jogo digital de construção de cidades CITAL pode suscitar e produzir para a estética da cidade quando integrado em contexto de sala de aula? Diante deste questionamento, pretendíamos investigar os efeitos práticos que um jogo de construção de cidades CITAL produz para a estética da cidade quando integrado em contexto de sala de aula, assim como analisar as atividades práticas que deem corpo à estética da cidade no contexto de sala de aula mediadas pelo jogo digital CITAL. Para alcançar esses objetivos, trabalhamos com uma pesquisa do tipo intervenção, cujo método é o dialógico, proposto por Bakhtin, baseado em princípio de alteridade. A experimentação foi realizada com o jogo digital de construção de cidades CITAL durante as aulas de TIC na escola secundária pública na cidade de Maputo, com uma turma da 8ª classe composta por 57 alunos de ambos sexos durante o período de fevereiro a abril de 2019. A pesquisa compreendeu dois principais momentos. O primeiro momento, provocamos discussões sobre os problemas sociais da cidade de Maputo, como forma de desafiar os próprios alunos a repensar nas suas ações, contribuindo para a construção de uma cidade de Maputo sustentável. Com as discussões, já no segundo momento, os alunos, instigados pelo jogo de construção de cidades e de acordo com a problematização da realidade na qual estão inseridos, propuseram alternativas de soluções para a ultrapassagem de tais problemas, as quais podiam se atualizar no jogo em narrativas urbanas, produzindo uma visão de estética da cidade. Utilizando o jogo, os alunos simularam as cidades digitais nos seus computadores, contendo as suas propostas de soluções. Dados obtidos, estamos a falar de falas, textos, chamamos no trabalho de enunciados. Portanto, um dos enunciados apresentados durante as discussões é o problema da insuficiência de estradas e deficiente sinalização rodoviária. Para a ultrapassagem desta problemática, os alunos propõem um conjunto de ações que podem estar ao nível do próprio governo. Entre elas, podemos destacar, por exemplo, um aluno considerou que o governo deve construir mais estradas na cidade. Um outro considerou que o município deve garantir a manutenção das mesmas estradas. Mas um outro aluno considerou que deve-se construir autoestradas na cidade. Um outro aluno considerou que deve-se colocar sinais de trânsito. Estes são apenas alguns exemplos. Então, para concretizar o desejo desses alunos, eles simularam com o jogo CITAL cidades imaginárias com as suas propostas de soluções. No trabalho temos vários exemplos. Por exemplo, a imagem 1, ela representa uma cidade imaginária simulada pelos alunos que está preocupada com inúmeras estradas e vias alternativas. Esta é uma proposta de solução apresentada no ato
das discussões. Um outro aluno, na imagem representada no trabalho identificada por imagem 2, é uma cidade preocupada com semáforos e aproximação a locais públicos. No entanto, a estas propostas de soluções, a este acabamento que é dado daquilo que é a própria cidade, para termos aí uma cidade sustentável, é a tal estética da cidade. Um outro problema que foi levantado trata-se da criminalidade nos bairros. Sobre esta problemática, os alunos propõem a colocação de mais postos policiais ao nível dos bairros, como também propõem expulsar os polícias que se envolvem em atos de criminalidade. Mas também os outros propõem a sensibilização às comunidades para conduzirem os criminosos à polícia. Mas também propõem aí a aplicação de penas exemplares aos criminosos. Portanto, as cidades que foram simuladas em torno desta problemática elas visam a responder a estas propostas de soluções. Como, por exemplo, a imagem 3 no trabalho, ela é uma imagem que está preocupada com a colocação de mais postos policiais nos bairros. Concluindo, o estudo mostrou que, a partir dos recursos do jogo digital CITA, pode-se produzir a estética da cidade se for dada a possibilidade a todos os alunos, como foi o nosso caso, participantes da pesquisa, através dos seus enunciados, a possibilidade de participar com a sua voz na vida política e social da sua cidade, debatendo a problemática da cidade, criticando algumas ações, quer do governo, quer da própria sociedade, e sugerindo algumas ações. Ficou evidente no trabalho que jogos de construção de cidades, mesmo muito simples, como é o caso do jogo digital CITA, pode ser a alternativa tecnológica com potencial para extrair situações concretas, culturais, vivenciais, figurando na ordem estética da visão da cidade, quando são bem integrados em contexto de sala de aula, devido à sua natureza, que possibilitam problematizar, discutir analiticamente e encaminhar propostas de soluções viáveis. Posto isto, digo, Kanimambo, muito obrigado.